Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe todos os programas de evangelização da comunidade Boa Nova. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo meu e amigo da comunidade, Padre Paulo Vital. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Marcinho. É um prazer estar aqui novamente na Boa Nova, né? E também é a alegria, né? Poder participar desse programa teu também, que já está um sucesso, né? A gente sabe. A tua sogra minha assiste sogra todo dia, todo dia tua sogra assiste. Isso, ela dá o like, né? Lá. Então, aquela tua sogra é nossa paroquiana. Acho que ainda é, né? É, sim. Ela gosta demais de você, Padre. Que bom, eu também gosto muito dela. Ai, Padre, que bom estar aqui com vocês, com cada um daqueles que, né, também se dedicam à evangelização. É muito bom. Padre, antes de já entrar nas perguntas aqui, o Padre Pedro Pereira Borges esteve aqui, ele tem um jargão que ele carrega com ele que é grandioso, né? Aí ele explicou de onde ele tirou isso. E você tem um jargão também que fala poderoso, né? Você chega e você fala poderoso. Da onde você tirou isso, Padre? Foi espontâneo? Você ouviu alguém falando? A gente não pode assim, né, definir muito aonde que está a origem da coisa, porque vai chegar em certos nomes, né? Ah, sim. Mas a princípio, porque primeiro eu sou muito bom de fisionomia, mas não sou bom de nomes. Então, os paroquianos, as paroquianas, desde que eu fui ordenado, quase não conseguia, né? Lembrar o nome de todo mundo. Depois você chega de padre novo nas paróquias, né? Certas paróquias. Aí tem sempre os donos da igreja, e todo o poder na mão, e etc e tal, né? Então, acabou que juntou, né? Juntou uma coisa com a outra. A necessidade de chamar as pessoas e, enfim, desse relacionamento com o povo de poder na paróquia, e a gente acabou chamando as pessoas e quase que, né, era uma brincadeira no início e depois acabou ficando sério, porque virou uma marca, né, de chamar as pessoas. Mas é legal, igual o grandioso, o grandioso chama a gente, eu chego, o grandioso, eu chego conversar com você com muito respeito, claro, mas poderoso e tudo mais, né? Mas a origem está aí, né, nessas questões paroquiais, que é muito peculiar, né? Juntou uma coisa com a outra, né? A gente precisava, né, se relacionar. E, de certo modo, saiu automático essa questão do poderoso e da poderosa, né? Principalmente as mulheres, né? Porque tem mais gente poderosa nas paróquias que as mulheres, né? Não tem. Manda no padre até, manda no marido em casa e depois manda no padre na paróquia também, né? Nossa! Padre, você é natural aqui de Campo Grande mesmo? Não, eu sou nascido em Mirandópolis, que é uma cidadezinha ali no interior de São Paulo, próximo de Araçatuba. E né, fica ali na rodovia Marechal Rondon, né? Mas eu moro em Campo Grande, viemos a família toda desde 78, assim que foi declarado a emancipação aqui de Mato Grosso do Sul, a gente naquele ano acabamos mudando para cá, por conta do trabalho do meu pai, a empresa que ele trabalhava mudou para cá, trouxe mais de 30 famílias para estar aqui trabalhando, por conta de toda a realidade da época, né? E viemos junto. Eu tinha, acho, 11, 12 anos nessa época, né? Juntamente com mais 2 irmãos. E a gente acabou mudando ali próximo, no Monte Carlo, né? Vizinho da Vila Margarida, próximo a São Sebastião. Que foi a primeira comunidade que a gente começou a participar e frequentar, né? Meus pais sempre foram católicos. Então viemos do estado de São Paulo, né? E seu pai trabalhava com o quê, padre? Ele era gerente de uma beneficiadora de arroz. Sim. Naquela época ela se situava lá em Mirandópolis e por conta de que o arroz vinha daqui e era vendido em São Paulo e toda a situação econômica, então os proprietários mudaram a máquina para cá para facilitar, porque o arroz vinha do norte ou vinha aqui também do Mato Grosso do Sul. E aí era beneficiado aqui e vendido para São Paulo, né? Era uma empresa grande, tinha 40, 50 caminhões de transporte que beneficiavam o arroz, comprava arroz, beneficiava e levava e vendia nos grandes atacados de São Paulo. Então era uma empresa muito grande
enfim, e meu pai quase que trabalhou quase 40 anos, né, nessa empresa. Nossa, ele se aposentou lá, então. Se aposentou lá. E viemos junto, né? E a gente ainda era criança, até por São dois oportunidade. irmãos? Né? É você e mais dois irmãos? Quando a gente veio, a gente estava em 3. Sou eu, o Claudemir, meu irmão, e mais minha irmã, que era mais nova. Aí aqui, depois de alguns anos, nasceu o mais novo, que é o Glauber. Né? Então, nós somos em 4 irmãos. E eles estão morando aqui em Campo Grande Moram ainda, aqui, todos? casaram, cada um dos irmãos tem 2 filhas, então eu tenho 6 sobrinhas. 6 sobrinhas? 6 sobrinhas, todas mulheres, né? E, enfim, então o tio das sobrinhas, né? Assim como meu pai era o avô da sobrinha. Ai, que bênção, padre. As netas, né? Padre, e então a sua infância e juventude, então já foi aqui, na verdade, mais a sua juventude, porque você veio pra cá com 14 anos, por né? aí, 12 anos. Você disse que seus pais sempre foram católicos? Seus pais sempre foram? Sim, é de família católica, tanto minha mãe quanto meu pai, os dois, né? A minha mãe foi filha de Maria, foi catequista há muito tempo no bairro, morava no sítio, né? Meu pai também, sempre católico, cantava na igreja lá também. Era mariano, né, na época, enfim, no tempo que ainda esses movimentos eram fortes. E, assim, sempre ajudava na igreja lá em Mirandópolis. Quando mudou para cá, claro que aí se intensificou, porque morávamos 2 quadras da São Sebastião, ali 3 quadras. E por conta até de não ter parente nenhum, ser um lugar estranho, etc e tal, como se diz, a gente formou família ali com a comunidade de São Sebastião, né, que nos acolheu. E que foi várias, né, muitos laços assim com os casais, com os jovens. Eu fiz a primeira Eucaristia ali na São Sebastião, meus irmãos. Fui coroinha ali. É isso, né, que eu ia perguntar, foi coroinha. E foi ali também que, de certo modo, surgiu a vocação para ir para o seminário. Né? Na época que você foi coroinha, quem que era o padre lá? Passaram vários, mas quando a gente chegou mesmo, era o padre Carlos Del Tóquio, que era o vigário que ajudava ali. Em seguida, que era o pároco que na casa São Sebastião pertencia a São João Bosco, era o padre que depois se tornou bispo, José Foraloso. Depois, em seguida... Se tornou bispo? Ele virou bispo e foi para o Pará, né, mas já falecido. E depois, em seguida, veio o padre Valdir Borgossian, que também se tornou outro bispo. Do rito armênio. Ele era salesiano, diretor da Faculdade de Direito, na época a FUCMAT, né, que hoje é o CDB. E aí né, foi convocado para ser bispo, porque ele era descendente dos armênios, né, Borgossian. E aí, como padre, foi chamado a ser bispo da comunidade armênia da América Latina. Nossa! Está vivo até hoje, de vez em quando a gente entra em contato com ele. Então, que legal, você tem contato com ele até hoje, foi então. Foi um exemplo, assim, e foi a minha inspiração em ser padre, né? Também foi esse, padre Valdir Borgossian, né? Que era um padre muito dedicado também à comunidade, né? E ele era vigário, né? Na São Sebastião. E ali fiz a primeira Eucaristia, recebi dele, catequese, com as irmãs salesianas que davam catequese também ali na São Sebastião. E, enfim, ia toda a comunidade ali também dos leigos, tinha até a fundadora ainda da comunidade de São Sebastião, Dona Petita, a professora Margarida, que está lá até hoje, enfim, todo um pessoal ali, tinha um grupo jovem Jaque, que era um grupo muito grande, atuante até na cidade toda, e tem muitos ainda espalhados aí por aí. Há 2 anos atrás fizemos um reencontro do Jaque. Então, e aí, todo mundo casado, alguns já avós, enfim, mas... Então, todo mundo firme aí, né? Que bom! E, então, foi uma comunidade, assim, muito viva, né? Na época. E foi muito marcante, né? Na vida da família nossa, também na minha vida pessoal também. E esse... como que foi esse chamado ao sacerdócio? Você disse que teve o padre... Como que era o nome que o senhor falou? Valdir Borgossian. Isso. Padre Valdir, que hoje é bispo, né? Que hoje é bispo. Ele, assim, foi como posso dizer, um exemplo para você então, padre? O chamado começou muito por estar próximo dele, como que foi? A gente servia nas missas e, enfim, com a catequese, com toda a atividade ali da comunidade, né? Naquele tempo, Vila Margarida era a periferia de Campo Grande, né? Não tinha nem asfalto.
E a São Sebastião era uma pequena igrejinha. Depois foi ampliado 2 vezes já. E a gente servia, fez a primeira comunhão, depois ficamos anos servindo como coroinha. E assim, a gente se inspirava nele porque primeiro ele era um bom orador, né? Um padre de muita oração, mas também pegava no pesado, né? Pegava a carriola para fazer limpeza no terreno da igreja, nos mutirões que tinha para construir a cerca, que tem até hoje, a mesma cerca que está lá ao redor da São Sebastião, foi construída na base do mutirão, tendo o padre Valdir junto, carregando tijolo, massa, fazendo massa e tudo mais, né? Que legal, Na hein? época a gente tinha até foto, né? Depois não sei para onde Se foi. você arranjar foto, manda pra gente que a gente edita aqui Mas também. foi um tempo bom, né? De muito aprendizado lá também. Né? E depois a gente, na missa que a gente servia, o meu questionamento era sempre assim, né? Como que o padre, né? Como que uma pessoa tão humana, para dizer assim, tem o poder de trazer Jesus à Terra, né? Então a minha inspiração. Nossa, você já era profundo já, hein, padre? É uma pergunta. Então, assim, eu falei, quero ser um homem desse, né? Ou seja, para ter esse poder de mandar em Deus, né? De fazer com que Deus venha à Terra no pão e no vinho, né? Uma questão foi essa, assim, uma íntima minha. Sim, sim. Depois, mas, enfim, mas não era, né? Eu lembro que a primeira vez que fomos à igreja, segunda vez, assim que tínhamos mudado ali, o padre Foraloso, que na época rezou a missa, nos acolheu como família, que era, né, os 3 irmãos, meus pais. E aí no final da missa veio, cumprimentou e tal, e aí, e você não quer ir para o seminário? Né? Já fez a primeira proposta, né? Já de cara, assim. Alas. Eu falei, não quero não. Mas eu tinha 12 anos, né? Aí depois ainda, até minha mãe perguntou, mas por que você respondeu tão assim, né? Tão rápido, tão na lata. Não, porque eu quero casar, quero ter filhos, enfim. Mas passou os anos, fiz catequese e tal, depois a gente estudava, morava ali no Monte Carlo e estudava no colégio Maria Elisa, né? Ali na Vila Margarida. E os salesianos tinham, através do padre Mota, que era um padre responsável das vocações, e ele também fazia mágica, era mágico, né? Então, bem estilo salesiano. Então ele passava na escola, em várias escolas, né? Ao longo do ano, conversando com os alunos, indo de sala em sala, fazendo algum número de mágica e propondo, né, o seminário, para fazer uma experiência de seminário, questionando a vocação de cada um, o que queria para a vida, o que pensava da vida. E aí propunha de vir participar no Colégio Dom Bosco de um clubinho vocacional, que era chamado assim, onde tinha uns leigos responsáveis. Um deles era a Dona Maria Alonso, né, bem conhecida aí da Apostolado da Oração por muitos anos, e já falecida também. Então ela coordenava esse clubinho vocacional, que era junto com o Oratório Salesiano, né? O pessoal vinha, os jovens no Colégio Dom Bosco, tinha os jogos de mesa, tinha o filminho, que era na base do slide, da Super 8 na época, tinha futebol de salão, enfim, todos os jogos. Então, eu tinha um lanche, então, ou seja, era a coisa que atraía os jovens para um domingo à tarde, né? Já que naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada muito... Tinha TV e olha lá, algumas séries que passavam, não tinha aquele Domingão de Faustão, não tinha algumas séries, tinha tipo nada. Trovão Azul, Águia de Fogo, aquelas coisas que... Acho que é desse tempo, antes um pouquinho. Antes um pouquinho não tinha nada, então. Enfim, mas foi um tempo bom. Então a gente começou a participar ali, inclusive eu e meu irmão, né? E numa dessas eu respondi na cartinha lá, pensei em ser padre, ou gostaria, por quê? Para fazer o bem, enfim. Aí quem respondia, ou abria a possibilidade de pensar, ou de que poderia pensar em ser padre, ele fazia visita na família, né? Depois fazia esse acompanhamento mais pessoal. E a gente começava a participar do clubinho vocacional por um certo período, para depois fazer uma experiência de 10 dias no seminário, né? E foi assim, então, a gente começou a participar ali, ia eu e meu irmão, que eram os mais grandinhos. Mas qual seminário que era? Eles eram salesianos, né? No Dom Bosco, participava e fazia essa experiência,
esse clubinho vocacional dentro do Oratório Salesiano no Colégio Dom Bosco. Sim. Por um tempo. Depois, aí, a experiência no seminário era o seminário menor, que a gente chamava na época. Que eu estava na 6ª série, né, na época. E o seminário era em Araçatuba. Nossa! Então, depois eu acho de quase um ano de clubinho vocacional, né, a gente vivia na família, continuava na família, e aos domingos participava do clubinho com várias atividades. Aí a gente se preparava, ia passar 10 dias, normalmente era em janeiro, então foi eu e meu irmão, por 10 dias em Araçatuba, no seminário salesiano. E aí ia de trem, né? Naquele tempo o trem, montava no trem aqui, quase era um vadião inteiro de moleque, né? Porque o internato lá era para 120, 130 alunos. Todos, né, de 5ª série em diante. Mas época, tudo que guri quer, andar de trem, ficar 10 dias jogando bola, porque era bola, tinha missa, tinha aula, tinha tudo, mas era assim, quase um protótipo daquilo que é a vida do seminarista, né? Sim. Mas claro, era muito interessante, né? Apesar da saudade da família, né? Que a gente ficava, porque às vezes, a maioria da gente não tinha saído de casa ainda, para nada. Então, mas foi uma experiência boa. Então ficamos 10 dias, se não me engano, foi em janeiro de 81, se não me engano. E aí, ao final desses 10 dias, no seminário, voltar para casa, e depois a gente recebia a confirmação. Você pode voltar, ou você não volta, enfim. Os 10 dias também era para ver então eles os sinais de votação. Era uma avaliação também. Quer dizer, era dos dois lados, né? A gente se queria, se gostava, se queria, né, se aceitava a proposta, e ao mesmo tempo eles também se via sinais, né, de vocações na vida da pessoa. Mas lá, além de tudo isso que tinha, as brincadeiras das coisas, tinha, por exemplo, um cronograma, assim, vocês acordavam, tomavam café, era vida tinha normal, oração, como de seminário. Igualzinho. Claro que não tão rígido, né? Mas tinha. Então, né, você acordava de manhã, era dormitórios comunitários, então dormia 50, 60 moleque, tudo no mesmo dormitório. Então a gente tinha o expediente normal da vida de comunidade, né? Café oração da manhã, café, aula, outras atividades, almoço, lanche, estudos, oração, missa, terço, tudo era um dia cheio, né? E claro que tinha também o futebol, que o pessoal gostava, todo mundo gostava, passeios, enfim, tinha várias coisas interessantes. E claro que era tudo que a molecada gostava, então era coisa interessante. Mas nem todos iam, porque daqui para lá iam 100, 120, 130, mas não eram todos os aprovados para voltar como seminarista, né? Até por conta de vagas, porque já tinha... Os meninos já estavam lá, né, estudando, então não tinha vaga para todos. E foi isso que aconteceu. No caso, eu fui aceito e meu irmão não. A cartinha do meu irmão, por falta de vaga, você ficou pro ano que vem. Acabou que ele não foi. Aí acabou, ele não queria não mais. Foi mais. Enfim. E aí aí voltamos, aí todo aquele preparativo para ir pro seminário. E aí fui para fazer a 7ª e 8ª série. Que foi muito bom, né? Também não teve suas dificuldades, porque a gente vinha de uma escola de periferia estadual, né? Pública, para um nível de escola particular, né? De certo modo, do dia para a noite, né? Sim. Para a mudança. Também para uma vida de comunidade que a gente não conhecia, não tinha o costume. Também a saudade de casa, de mãe, de pai, da vida de casa. Então, aos poucos a gente foi... Então, quando eu fui para o seminário, eu tinha 14 anos, né? Então, era bem jovem ainda, adolescente. E de lá para cá, aí depois, terminando a 8ª série, a gente vinha, era aprovado, tinha todo o conselho para aprovar, se você poderia virar postulante, ou na verdade é aspirante. Lá era pré-aspirantado, porque estava se preparando, era um internato, na verdade. E aqui em Campo Grande, na Lagoa da Cruz, tinha então o seminário do 2º grau. Sei. Que era o aspirantado.
Aí a partir daí do primeiro ano, Aí a gente você volta pra estudava, cá, então. voltava para Aí- Campo Grande, isso. morava na Lagoa da Cruz. E foi os 3 anos, então, que eu fiquei morando na Lagoa da Cruz como seminarista. Fazia o curso de segundo grau, na época técnico em contabilidade. Segundo grau. Aí fizemos até uma experiência de ter aulas no Dom Bosco, depois não deu certo, aí ficamos com aula ali mesmo na Lagoa Lagoa? da Cruz. Na época nem tinha asfalto aqui, essa Então, estrada. é isso que eu tava né? pensando, porque era Então, eram uns longe. tempos diferentes, né? Hoje ali Ixi. a Lagoa da Cruz é centro da cidade, tá dentro da tudo cidade, rápido, né? Então muito fácil. Na época nem se Mas- cogitava. Não, acho que já se cogitava ter a faculdade, não tinha aqui. Não tinha, nem pensava. Nem cogitava. Fukimate Era Fukimate lá no Dom Bosco mesmo. Bem recente. Então não se tinha o CDD. Sim. Aí ficamos 3 anos aí, depois fomos para... Aí nesse período eu saí 6 meses pela dificuldade financeira da família, que meus pais pediram para sair para mim poder trabalhar, ajudar em casa. E até porque nessa época o seminário também tinha que contribuir com o seminário num valor Sim. até meio elevado. Então, enfim, até que acabamos ficando 6 meses fora. E depois retornei e terminei o segundo grau, né? Terceiro ano. E depois disso, aí, então fomos para o noviciado. O noviciado é aquele período de 1 ano, ou 2, né? Em alguns lugares é 2, em que a pessoa se prepara para fazer os votos, toda uma formação, aprofundamento sobre o carisma, da congregação, essas coisas todas. Mas isso sem precisar fazer filosofia ainda, padre? Você já podia fazer sem filosofia e sem... A filosofia na minha época, nessa época era depois do noviciado. Depois, com o tempo aí, uns 10 anos depois, que mudaram. Aí fariam o primeiro ano de filosofia para depois fazer o noviciado. Né? E teologia vinha depois teologia também. Depois, era a última coisa. Né? Porque, no caso, o noviciado é para ver se você... É para se preparar e para ver se você quer ser salesiano, né? Ah, tá, entendi. A teologia é para você ver se você vai ser padre, para Ah. você aprofundar, para se preparar para o sacerdócio. O noviciado te prepara para você fazer parte daquela congregação. Entendi. Né? E aí tem que ver se você tem o carisma, se você, né? Enfim. E aí fizemos aqui, o noviciado era em Indápolis, que perto de Dourados, e aí ficamos 1 ano lá. Aí eu professei os votos, voltamos para fazer o primeiro ano de filosofia no Paulo VI, né? Seminário aqui em Campo Grande. Aí no final do primeiro ano, também por dificuldade de família, etc e tal, saímos do seminário e, de certo modo, assim, quase uma desistência também da vocação, né? Certo. Depois, aí, estando fora, voltei para casa dos pais e comecei a participar mais intensamente da São Sebastião, onde eu me tornei catequista, depois coordenador de catequese e até coordenador do CPP, né, do conselho lá da comunidade. Com as dificuldades todas daquela comunidade lá. Nessa época também, aí, transferi o curso de filosofia para pedagogia e por incentivo do meu diretor espiritual também fiz De filosofia você foi para pedagogia? pedagogia por conta da grade e de que eu queria aproveitar o ano de filosofia, mas para a noite, para poder trabalhar de dia, né? Ah, tá, entendi. E a filosofia era de manhã. Entendi. Aí acabou que o diretor espiritual me aconselhou, faz o vestibular, porque né, você fazer um curso ou de direito ou de administração. Acabei prestando o vestibular, passei nos 2 e passei na federal, né, para administração também. Acabei fazendo curso de administração. E aí foi Na federal? 6 anos na federal, 5 anos, né, na verdade, curso de Você é administrador, então? Formado. Formado. Então, Você fez o segundo grau, você fez Segundo- ciência, era auxiliar de contabilidade. contabilidade, alguma coisa assim. E aí depois você E fez depois fui administração. administração. E nesse período trabalhava, né? Trabalhei na antiga Telemes, que era a empresa de telefonia, na Listel. Mas tá entregando a idade, tá entregando. Jesus, Listel, faz tempo. A Listel, a Telemes. gente fazia a lista telefônica, né? Desde sempre mexia com arte, com desenho, com as coisas. A Telemes não era de perto da São Do Sebastião? lado, na esquina. Do lado, né? Então, na nesse esquina. período eu fiquei... Era ali que você trabalhava? Ali.
Então, ou seja, minha casa era 3 quadras do trabalho e 3 quadras da igreja. Da igreja. Então, ficava Então tá aquele tudo certo ali, o triângulo certinho. triângulo não saía dali. E à noite que eu ia para estudar administração. Lá na Federal, que era longe, tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar, porque não tinha essas integração. Então, você tinha que pegar de casa para o trabalho, para o centro, descia no centro, pegava outro ônibus para ir para a Federal, e a volta é a mesma coisa. Então eu chegava em casa, meia-noite e meia, quase 1h da manhã, toda a noite. Olha, pai. Né? Depois acordar para trabalhar, enfim. E fim de semana, quase na igreja, né? Quase o tempo todo, porque eu estava ali assumindo várias funções. Foi um tempo bom também, né? Enfim, nesse período, até veio muito forte, eu comecei a participar da renovação, e fundamos um grupo da renovação na São Sebastião, né, com a ajuda do Gilmar, de outro, que era um casal muito atuante ali da renovação, que era filhote aqui do Toninho, né? Do tio Toninho. Da antiga, né? A APA, na verdade, né? Foi nessa época que o Toninho começou a idealizar a APA, né? Foi nessa época que eu estava ainda de leigo lá na São Sebastião, que começou a construção. E aí, então, com esse grupo da renovação também veio muito forte a inspiração para começar um trabalho, né, uma missão, né, de Deus, assim, eu senti muito forte o chamado. Porque, na verdade, eu queria ser padre, mas não nos moldes salesianos, eu queria ser padre no modo mais, para atuar mais junto ao povo das paróquias, né? Então, eu propus para Dom Vitório, tinha vários ex-seminaristas, né, salesianos, propusemos de fazer, então, começar um trabalho para, de repente, formar uma congregação com o carisma de Emaús, que é aqueles 2 caminhantes que faz a experiência de Jesus ressuscitado, no sentido de evangelizar as pessoas com os meios modernos, porque os meios modernos não se chegavam na periferia, né? Sim. Porque ficava restrito a grandes centros ou a colégios, faculdades na época. Então, tipo mesmo na São Sebastião, não tinha internet, não tinha recursos que a gente tem hoje. Então, a mais ideia difícil, era né? usar esses recursos, que eram usados só para uma determinada classe social, usar também nas paróquias e para as classes também mais baixas, que não tinha acesso. E a outra coisa que seria uma novidade, mas que depois também a igreja se abriu para isso, era de que seria congregações não só de padres, teriam leigos e diáconos, que na verdade se formaria pequenas comunidades de padres, leigos e diáconos, que são casados, né? Sim. E que essa equipe assumiria a paróquia, não só o pároco, né? Então, determinada paróquia seria dada para aquela equipe de leigos, de diáconos e de padres. Depois foi descobrir que Paulo VI já tinha essa ideia antes de mim, com essa inspiração. Que na cabeça Aí você achou que a inspiração estava só mas você depois fui descobrir nos documentos que já tinha. Que já tinha. Mas a gente não conhecia, né? Não sabia, de repente é Deus cutucando. Porque Falou assim, a ideia era de que com o padre você tem a missa, seria a Eucaristia. E aí, com a comunidade, com 1 ou 2 ou 3 diáconos, os diáconos, a ideia era que assumissem as comunidades da paróquia. Então você teria um diácono em cada comunidade. Entendo. E os leigos ajudariam na formação geral do povo, né, e no acompanhamento pastoral. Então, assim, seria um carisma de evangelização e de missão, né, de uma congregação nova. Expomos, fizemos 2 reuniões com o Dom Vitório, e aí Dom Vitório, mas se vocês querem partir para esse lado, é melhor você entrar no seminário diocesano. Olha Se só. torne padre primeiro, para depois você, né, desenvolver essa vocação, essa missão. Acabou que, então, entramos no seminário, né, voltei para os diocesanos, porque seria um padre mais nessa linha das paróquias, né, enfim. E aí voltei para fazer, aliás, fiz 1 ano de filosofia, que seria o 2º ano de filosofia. No 3º ano, né, depois que eu terminei a administração, fiz o 2º de filosofia, ainda como leigo. Aí no 3º ano, para entrar no 3º ano de filosofia, então Dom Vitório, né, começou, então entra no seminário, porque a partir daí, então, né, você já vai para teologia. E foi o que eu fiz, então deixei o emprego que eu tinha, deixei a faculdade, já tinha terminado. Sim. Deixei a comunidade, eu estava lá com o Centro Emaús incompleto ainda, sem acabar, porque tinha sido uma idealização nossa,
porque são as salas de catequese, todo um trabalho que tinha sido feito lá na São Sebastião. São Sebastião. Aí deixamos incompleto, não tinha Sim. reboco, não tinha piso, não tinha ainda concluído totalmente, mas deixei tudo e fui para o seminário. E lá aí acabou terminando o curso de filosofia, indo para teologia e se ordenando padre. E aí acabou que essa questão aí desse chamado ficou meio em suspense, né? Durante esse período e está aí até hoje, porque a gente tem essas dúvidas, será que vale a pena, né? Essa coisa toda, será que é um chamado de Deus? Mas enfim, estamos aí ainda no discernimento. Ué, ainda tem tempo. Tá vivo, a gente tá vivo, tem tempo, né? Mas aí você foi ordenado em que ano, padre? Em 2000. 2000? É. Aí como diocesano? Como diocesano, né? Fui fazer 2 anos de teologia em Taubaté. Aí tive como professor Padre Zezinho, Padre Luizinho, Por que Padre você foi para Taubaté? Porque aqui o seminário já tinha tido essa experiência do Padre Leonildo, de outros padres, estudarem fora. E aí Dom Dimas, Vitória, né, na época, porque vamos encaminhar então você para estudar fora também. E há algumas dificuldades aqui também com o seminário, com o reitor, com várias situações. Então, né, achou esse melhor caminho. Até porque fiquei um semestre, 1 ano fora, fazendo teologia fora, e depois fui concluir lá. E lá fui ordenado diácono, né? E aí concluí a teologia e voltei para ordenar padre aqui. Então foi um período bom também, porque essa experiência de estar fora, afinal de contas, a gente vê as coisas de modo diferente, né? A cultura, né? Lá tivemos como professor Padre Zezinho, cantor, Padre Joãozinho, também foi nosso professor e era o diretor do Instituto lá de Teologia. A experiência, todo o Vale do Paraíba lá é uma igreja diferente daqui, né? Uma igreja que vem lá do tempo do Império ainda, então era toda uma cultura diferente. Depois a proximidade com São Paulo proporcionou vários cursos que a gente fez fora. Você chegou a conhecer Padre Léo nessa época aí? Não, né? Conheceu lá nessa época, né? Nessa época, só que ele já estava vivendo em Betânia, né? Mas ele é da congregação do Padre Joãozinho e Zezinho. Sim, por isso então, que eu tivemos a pergunto. oportunidade de ver tanto na Canção Nova quanto no conventinho, né? Na época também que o Padre Fábio estava lá estudando. Eu estava no último ano de teologia, ele saiu depois, depois de ordenado. Mas ele estava 2 anos antes de mim na teologia. Então, no último ano meu, ele estava no 2º ano, acho, o 1º ano de teologia. Então conhecemos ele lá, era colega de faculdade. E tantos outros lá, né? Assim, que passou. Que experiência maravilhosa, hein, padre? Foi bonita, foi boa, até porque tanto em conteúdo quanto de experiência pastoral, de outros modos de igreja que a gente conheceu, a proximidade com São Paulo também, né? Então tudo isso ajudou a gente a ter uma visão nova, né? Ou diferente daquilo que a gente tinha aqui como igreja, né? 30 anos atrás, ou toda uma situação. E foi bom, então, foi uma experiência bem gratificante. Maravilha, padre. Padre, assim, nós da comunidade Boa Nova, nós somos muito gratos pela sua vida, pela sua amizade, que assim, você nos ajudou muito, principalmente nos inícios dos acampamentos, Escola Santo André. Gente, o padre nos ajudou demais, é o padre que estava com a gente, é o padre que ia para frente. Quem o conhece sabe que ele não tem medo de trabalho. Esse aqui não tem medo, pode falar qualquer coisa, né? Menos disso, né, padre? E o senhor nos ajudou muito, padre, nos ajudou nos inícios dos acampamentos, né? Trazendo essa nova forma de evangelizar. A Escola Santo André também você, né, ajudava, nos impulsionava. Dessa época, padre, que você esteve um pouco mais próximo de nós, assim, tem alguma lembrança, fala, puxa vida, nós fizemos tal coisa, ou estivemos juntos, ou alguma dificuldade, você fala, puxa, foi difícil a gente implantar, foi difícil a gente trazer. Você lembra de alguma coisa assim, padre, para contar pra gente? A dificuldade maior foi a realização do primeiro acampamento, né? Com o sítio que ainda... foi lá em Iguatemi? Não. Não, de vocês aqui em Campo Grande, né? De Iguatemi eu não participei.
porque eu participei do primeiro em Ah, Campo sim, sim, tá. Grande Ah, aqui não, na peraí. Lagoa da Cruz. Não, peraí, Né? gente, antes de você responder isso, padre, é o seguinte, o padre Aldir esteve aqui e assim, há alguns rumores dizendo assim que você e o padre Aldir fizeram meio acampamento. Aí o padre Aldir disse que provou que não, que ele fez o acampamento inteiro. Então, padre, você fez o acampamento inteiro também, Fiz né? o acampamento inteiro. Ah, tem provas disso, Tem padre? foto, tem até foto. Olha aí, gente, ó, quem duvidava que o padre tinha feito só meio acampamento, ele fez o Da acampamento tribo inteiro. amarela ainda. Olha aí, Tá olha vendo? aí, olha aí. E foi aonde? Foi aqui na Lagoa da Cruz? Então foi uma tentativa de implantação através Ah. do Magno, a Magno esposa e Siriano, toda uma aham. equipe que tinha ali na Ampare. Aham. Que eles queriam, fizeram a experiência de acampamento no interior de São Paulo, trouxeram e queriam implantar aqui com toda a dificuldade, porque não tinham recurso, não tinha gente, enfim. Mas queriam trazer essa ferramenta de evangelização também para atender toda aquela realidade da Ampare, né? Que era Sim. de jovens, crianças carentes e toda uma situação ali que a Ampare trabalhava e trabalha até hoje, o pessoal de periferia, né? Dando cursos profissionalizantes. A ideia inicial da Ampare era trabalhar com ex-presidiários ou os familiares, né, de ex-presidiários, né? Isso quando a irmã salesiana fundou ali a Ampare, lá no Tiradentes. Então a ideia deles era, né, trazer o acampamento para que fosse um instrumento de evangelização para Certo. toda essa comunidade que era atendida ali pela Ampare. E eles foram, fizeram, trouxeram a proposta, e eu tinha recém assumido a paróquia Sagrado Coração de Jesus, ali no Santa Isso. Fé, do Isso em qual 2001. 2001, né? Então eu aceitei, né? Eu nem conhecia direito como era, o que era o acampamento. Havia algumas fotos e toda a animação e empolgação deles, e aceitei. E então eu precisava prepará-los para o primeiro acampamento, do qual eu também ia fazer o Ia acampamento. fazer. Então foi também uma aventura. Mas fizemos, foi na Lagoa da Cruz, aqui, né? Na chácara aí dos Salesianos, mas tudo muito no improviso, né? Porque foi emprestado as barracas, as tendas do exército, enfim, né? Tudo meio no improviso, porque sem recursos, sem muita gente para ajudar, para servir, porque a equipe que foi lá, eu acho que foi uns 15, 20, mas foram poucos em relação... mas não é assim... Mas fizeram acontecer a coisa, fizeram né? acontecer, Também não foi para muitos, eu não lembro quantas pessoas fizeram acampamento, mas não chegou a 100. Até porque era novidade, era coisa totalmente assim, provavelmente foi desconhecida. 6 tribos, né? Então menos. tinha até o nome, que até tem também esse acampamento em outros lugares, chamado acampamento Manaim, né? Ou seja, acampamento dos anjos, tá? Cada tribo tinha o nome de uma tribo de Israel, né? Não lembro o nome da minha tribo, mas... O pessoal que está assistindo que foi da sua tribo vai de lembrar. repente lembra. Mas você foi chamado também para esse acampamento, É verdade. né, Valentim? Não, Você eu fui, eu trabalhava em farmácia. Quando falaram para mim é o seguinte, padre, foi o Magno que ligou para mim ainda. Foi o Magno que ligou. Era um dos primeiros celulares que eu tinha. Ele ligou e eu ficava faceiro, né? Atendi o celular. Aí o Magno, Magno, tudo bem? Rapaz, tem uma experiência maravilhosa para fazer. Aí a gente estava acostumado com o quê? Com retiro de 2 dias e meio, que era sábado, domingo e sexta-noite. Né? Os retiros eram assim. Aí o Magno me veio com a proposta de 5 dias, dos 5 dias, se eu não me engano, 4 pegava dia de semana. Aí eu falei, rapaz, eu não consigo essa dispensa não, irmão. Não, mas você tem que vir. Eu acabei não indo, eu fui convidado, acabei não indo por causa de dispensa de serviço. Então, de certo modo, esse foi o primeiro acampamento de Campo Grande, né? Foi. Mas, assim, teve lá suas dificuldades porque choveu quase o tempo inteiro, né? Teve barraca no meio da bem lagoa. acampamento isso. Aí, ó. Teve desafio Tudo que né? o acampamento tem. No final, a chuva era tanto naquele janeiro que a gente acabou dormindo 2 noites ou mais, eu acho. Né? Molhou tudo, né? Colchão, coberta, roupa, tudo. Porque a chuva foi de arrasar mesmo os quarteirão. E aí acabamos dormindo na quadra coberta. Tinha recém-inaugurada a quadra coberta lá na Lagoa da Cruz. Foi feito quase um acampamento dentro da quadra. Não tem nada. Isso foi, então é verdade, é um acampamento. E alguns desafios até dentro da quadra também, de tanto que chovia. Nossa. Foi esse o acampamento. Depois aí acolhemos os campistas para reuniões, a formação e tal, na comunidade São Domingos Sávio, lá na cidade de Jardim. Só que por motivo profissional, o Magno, né, teve que se mudar para Dourados.
Um outro também que estava ali à frente também se mudou. E acabou que a coisa foi esfriando e até que não permaneceu, né, esse acampamento. Aí em 2007, né, eu acho que foi 2007, que o Naor me procurou para poder trabalhar com os acampamentos, porque precisava do diretor espiritual, já que o Padre João lá de Iguatemi só viria se tivesse um padre acompanhando. Verdade. Né? O Hector, então, que esteve com a gente aqui, contou essa história. Então aí ele me chamou um dia à tarde, me lembro como se fosse hoje, padre, precisando da sua ajuda, até porque eu já tinha acompanhado um pouquinho a Boa Nova e o Naor. Sim, verdade, né? estava com a gente. Depois de ordenado, né, tudo mais. Né? O Naor foi pregar retiro na paróquia, Sagrado Coração, teve várias atividades juntas. E aí já me conhecia, sabia que eu tinha feito esse acampamento, Manaim. Que agora eu tenho certeza, é acampamento de verdade. Você fez, então. Que era o único padre campista na época. Né? Eu era o único padre campista, de certo modo. E acabou que aceitei, né? E aí foi o desafio, porque eu acho que ele me procurou em julho. Né? Eu sei que faltavam uns 30, 40 dias pro acampamento. Né? E aí o sítio ainda estava sendo formado, que o sítio ainda era emprestado, né? Era o Luizão emprestou o sítio para verdade. Boa Nova fazia o primeiro acampamento. Levantou as estruturas em 3 meses, mas assim, a estrutura bem básica do básico, né? Eu vi fotos, um tempo atrás mandaram fotos da época, a capela, Malemar tinha parede e teto, porque não tinha janela, porta. Não tinha também chão, piso no chão. Não tinha, né? verdade, chão batido. Padre. E assim as outras, né? Refeitório e tudo mais. Não muito, tinha quase nada, era só... Então também foi meio na raça, né? Aquele acampamento ali, o primeiro sênior aqui da Boa Nova. E a partir dali, então, junto com a paróquia, a Sagrado Coração, né? De certo modo, aqui também não tinha o salão. A gente acolhia os campistas lá na Sagrado, fazia a entrega e o bota fora e a recepção dos campistas lá na Sagrado, né? Tem fotos de lá nessa época. Bastante. Se eu não me engano, nós fomos até o 8º lá, padre. Até o 8º acampamento nós fazíamos lá. Né? Depois, quando eu saí da Sagrado, fui para Santo Antônio. De certo modo, acompanhei o acampamento Bom Pastor, que estava lá, e mais continuando acompanhando o da Boa Nova. Né? Isso. E aí, então, tinha as duas comunidades com acampamento, né? E foi um período muito bom, porque né, teve um crescimento, padre. E a implantação do acampamento em Campo Grande, que perdura até hoje, está dando a Deus, né? muitos frutos, né? Então aqui, eu quero deixar aqui meu agradecimento da comunidade, padre, Sim, por você, né? porque você foi um visionário. E aceitou. Você fez aquele acampamento sem saber nem o que era, e encarou, foi com a gente. Então, assim, em nome assim, do conselho da comunidade, assim, eu quero deixar meu agradecimento mesmo por tudo que você fez por nós, nos acompanhou, esteve conosco. E até hoje está, né, de uma maneira... É claro que hoje você tem muito mais outros serviços, outras ocupações lá, mas assim, eu quero deixar bem claro aqui que nós somos muito gratos à sua ajuda, que padre. Bom, mas eu também agradeço, porque né, foi a partir daí também que a gente desenvolveu o acampamento, sempre fui envolvido com o ECC, então isso ajudou também, né, o acampamento a enriquecer o ECC, e certas coisas do ECC também enriqueceu o acampamento. E também até por conta de todos os frutos, né, do acampamento. Então, a gente também cresceu como padre, né, e vendo os frutos do acampamento, também tudo aquilo que acontecia e coisas que ainda até hoje, né? Então é preciso um crescimento mútuo, né, da gente e da comunidade também, né, e da paróquia onde a gente estava, porque nas 3 paróquias que eu passei, a gente também, de certo modo, usou o acampamento como ferramenta, né? Instrumento. E hoje você a Boa Nova sempre ajudou a gente, né? Na Sagrado, muitos participantes fizeram acampamento e são campistas até hoje, até se engajaram, participaram por conta do acampamento da Boa Nova, né? Aliás, a Boa Nova deu origem a todos os outros acampamentos. Daqui de Campo Grande, né? É a matriarca, né? O patriarca da... Mas passamos pela sua ajuda, padre, por isso que nós não podemos dizer que que o poderoso nos ajudou. Mútua. O poderoso nos ajudou. Então, padre, nossa, a conversa está muito boa. Aqui tem um monte de perguntas aqui que não vai dar para fazer, mas assim, padre, você deve ter, além dessas coisas que você contou do primeiro acampamento, alguma outra situação assim engraçada,
Tanto em acampamento quanto na época de seminário, eu sei que você deve ter um monte, mas pelo menos uma que você fala assim, essa ficou gravada, essa eu nunca esqueço, e se eu tenho oportunidade eu conto. Você lembra de alguma assim? Vixe, velho, engraçada. Tem muitas. Tem mas muitas, agora isso pra eu vir sei. à mente assim. É o que mais tem, né, padre? O que mais tem é essas armadas de... Bom, uma coisa que marcou, mas não só eu, Isso. mas alguns, foi o primeiro acampamento da abadia que a gente fez lá na Boa Nova, no sítio, né? Ah, Que foi o acampamento FAC, que eu acho que faz uns, quantos anos? 3, 4 anos atrás? mais ou acho que menos, foi. uns 4 anos, né? 4. Porque a gente não tinha o sítio, a Aham. gente estava fazendo o sênior lá no sítio de Santa Terezinha, né? Lá de São Gabriel do Oeste. Mas o FAC era meio difícil levar para lá, e até porque não tinha os desafios e tal. E a Boa Nova então cedeu o sítio e foi feito lá. E a molecada do FAC pede a fogo, né? Nossa. Então pensa uma questão. Pensa no atropelo. Um atropelo. E o primeiro, né? Eu acho que até vocês ajudaram em alguma coisa? Você não ajudou também? Padre, não, é que você já tinha conversado, se eu não me engano, com o Claudinei. Ele que, O veio Claudinei que veio, pregar. né? Claudinei, que eu tô esperando você aqui também para entrevistar. Foi o Claudinei que foi lá. Mas foi assim, ao mesmo tempo foi trágico, mas foi cômico, né? Que foi logo no início da missa de entrega, primeiro dia, recebendo toda a gurizada lá. Primeiro deu um temporal, do nada, tava tudo no céu aberto. Que novidade deu um da temporada. e Novidade. acabou a luz, né? Lá do Nossa, sítio. aquela gurizada no salão. E aí acabou a luz justamente no início da missa. Na hora que eu comecei o sinal da cruz, já... Ei, poderoso, acabou a você missa, acabou a luz, você fez o deu sinal da raio, cruz, acabou a luz. acabou a Nossa. luz. Continuamos a missa. Na hora que também deu a benção final, apareceu a luz. Voltou a luz. Olha aí, eu tô falando, Então, o homem é poderoso. Fez o sinal da cruz, acabou. Deu a benção final, Enfim, voltou. sobrou muita coisa para ser falado do que aconteceu Nossa. durante aquele período ali. Na época foi assim, uma coisa meio, podemos dizer assim, trágica, né? Mas Não, todo agora mundo a gente hoje- dá risada. Não, a gente dá todo- risada agora, né? todo Mas na mundo- hora todo mundo fica Na hora, e pianinho. agora a gente ri, mas na hora o pessoal ficou assim Pianinho, com medo. é assim mesmo. Foi uma dificuldade, né? Enfim, mas várias situações, né? Assim, já também com o nosso primeiro sítio, quando foi no sítio, né? Nosso primeiro sênior, que era 7 horas da noite, para celebrar a missa de entrega. Isso a gente já não no tinha sítio lá? energia, Ah. não tinha energia. A Energisa estava em Santo Poste instalando a luz Você tá para brincando. no outro dia receber os já recebeu. servos. Foi o acampamento dos milagres. Então, assim, várias coisas aconteceram e deu certo. E saiu o acampamento e, enfim. Mas são certas situações assim que a gente vê a mão Não, de Deus na agindo. hora, é aquilo que eu falo, na hora a gente até passa, né, um carão assim, né, fica todo mundo, mas depois a gente dá risada, né, padre? Não Verdade. tem como dar risada, do jeito que a gente fica, e fica aquela preocupação, e não adianta, né, é graça de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Sim. Mas Por o isso que resto- é bom tentar, né, para essas coisas é bom sempre ter período de preparação, né? E é muito importante. E bastante preparação, né, padre? Padre, Ah, hoje é. você está lá na abadia, né? Você passou primeiro pela Sagrado. 10 né? anos. 10 anos na 10 Sagrado. anos. Lá você conheceu a minha sogra. Conheceu a minha aham, sogra. passou. Você batizou meus 2 filhos, né? Verdade. O Felipe e o Pedro. Nós Mas batizamos lá na São Domingos Sávio. Verdade, né? já estão crescidinhos, Já né? estão, você vai ver hoje eles lá, o tamanho que estão. E hoje você passou pela Santo Antônio. 4 E anos. hoje, 4 anos. 4 anos e meio. E na abadia você está há quanto tempo já? Depende, né, de como a gente considerar, porque quem fundou a abadia fui eu. Né, em Mas lá na 2002, Santo Antônio, né? Na Sagrado. Ah, você estava na Sagrado, que É. aí... Ah, tá. Porque a região da abadia, que é a Chácara Cachoeira, não tinha igreja, não tinha comunidade, não tinha nada. Então, quando eu estava na Sagrado, eu fundei 4 ou 5 comunidades. Sim, Dessas daí, perseveraram pelo menos 3 ou 4. certo. E uma delas era a abadia. Então, assim, mas fundada como comunidade, inclusive como comunidade Santíssima Trindade, porque como em 2002 estava ainda bem forte a questão do novo milênio, e o último ano do milênio, né, do século passado, lá em Sim. 2000,
o Papa João Paulo tinha declarado o ano da Trindade, Certo. para transposição do milênio. Então eu quis homenagear e marcar essa data com, né, com essa comunidade. Entendo. Aí Dom Vitório teve lá numa visita pastoral, não, aqui vocês têm que fazer um santuário bonito para Nossa Senhora da Abadia, dedicado Então à foi ele que padroeira da profetizou, diocese. então, ele isso? que pediu para mudar o nome. Ah, sim. Então não é Trindade, vai ser a partir de agora Nossa Senhora da Abadia. Foi uma profecia do Porque nosso... Campo Grande não tem igreja dedicada à Nossa Senhora da Abadia. Olha, Tem a catedral, lá Sim. nos casos da Santo Antônio, mas não é um santuário e nem é, exclusiva da Abadia, né? Então, Certo. por força da necessidade, que a catedral está ali na Santo Antônio, porque não foi construída a igreja. E na Cúria tem um projeto antigo para 1.000 pessoas, muito bonito, o projeto seria construído, este santuário Nossa Senhora da Abadia, na Praça do Rádio Clube, de 1940, né? Por aí, quando virou diocese. aham, E aí Dom Vitório, então, pediu isso, então mudamos o nome e a partir dali comecei a trabalhar para que a comunidade tivesse um lugar ali, né? Então, certo. foram quase 20 anos, conseguimos comprar 2 terrenos, mas enfim, ali era tudo caro, a comunidade muito pequena, né? Aí começamos a se reunir nas casas, depois no Avangar, ficamos 7 anos no Ah, Avangar. é verdade, passou pelo colégio, é. né? É verdade, Aí eu o cheguei colégio lá. ali, que é chamado Avangar, nos acolheu e celebrava na biblioteca ou em sala de aula, mas a dificuldade era as escadas, as pessoas mais idosas têm dificuldade em ir. Aham. Acabou que depois, em 2010, a gente alugou um prédio e mudamos para esse prédio em frente à Funlec, ali na Cacilda Arantes, onde permanecemos também mais quase 7 anos ali. Certo. E a comunidade cresceu, e é ali que virou paróquia, em 2011, né, Dom Vitório. E virou paróquia, e eu na Santo Antônio. Então, por 2 anos eu fiquei pároco das 2 paróquias, da Santo Antônio e da Abadia. Quando o Dom Dimas assumiu, Aham. eu estava pároco das 2. Parte das duas. Das 2. Até ele estranhou, falou, mas por quê? Eu falei, Dom Vitório fez virar paróquia a Abadia, né? Eu tô aqui. Sem a estrutura, como se diz, necessária, então, na dificuldade. Então, na vida prática, quase que era comunidade ainda da Santo Antônio. Porque quando eu mudei da Sagrado para Santo Antônio, Ah, como eu estava encarregado do santuário, de construir o santuário, Dom Vitório falou, então você muda e a Abadia vai com e você. aí e a E a Abadia Santo ficou Antônio para Santo Antônio. assumiu a Abadia, a comunidade. Sim. E aí os 4 anos que eu fiquei na Santo Antônio, trabalhava em conjunto. E depois, metade disso, a Abadia virou paróquia, mesmo sem ter igreja, mesmo sem ter, né? Enfim. Mas foi um período bom também. Só que a Santo Antônio consumia muita gente, né? Por conta de ser uma catedral, estar no Sim. centro. E aí não dava para dar a atenção que a Abadia precisava no início. Certo. Aí com o tempo pedi então o afastamento lá para Dom Dimas, que providenciasse outro padre para Santo Antônio, para me deixar exclusivamente para a Abadia. Isso aconteceu em 2014, né? Que aí que eu assumi de vez, né? Somente a Abadia como pároco. Então, Aham. como pároco, eu estou desde 2011, quando virou paróquia. Exclusivamente na Abadia, desde 2014. E Entendo. de lá para cá, a gente tem trabalhado para que tenha esse santuário, tenha um espaço dedicado a Nossa Senhora, padroeira da Diocese, até porque até a devoção dela também era desconhecida, Desconhecida, né? sim, é verdade. No A gente passado- no No ninguém passado conhecia. tinha muita gente na cidade com o nome de Abadia, por conta Por de conta Nossa Senhora da da- Abadia. Tinha procissões, missas, festas da Abadia muito grandes, mas há 50 anos atrás, podemos dizer assim, foi esfriando Foi e diminuindo, esfriando, né? E outras Nossas Senhoras, assim, outros títulos, né, tomaram à frente, né? Certo. Como por conta salesiana, Nossa Senhora Auxiliadora, por Aham. conta dos redentoristas, Perpétuo Socorro, por conta dos capuchinhos, Nossa Senhora de Fátima. Como Nossa Senhora da Abadia era dos diocesanos, né, de certo modo, a padroeira da diocese, Certo. então não teve essa continuidade na devoção entre o povo, né? E foi se esfriando. E também como não tinha uma igreja própria para ela, Também, né? então houve teve que ser feito um trabalho. E muito Primeiro bem feito, porque hoje todo mundo conhece a Abadia. quem é católico conhece. conhece, né? Quem é católico. sabe. Para divulgar a devoção na Senhora Sim. da Abadia, com esse título, e mais a construção do santuário, né? Então, Que aí já vem uma outra Que aí dificuldade, vem- que aí vocês até
fizeram assim uma coisa... É só Deus mesmo para impulsionar o que mas vocês é a fizeram. Nossa Senhora que providenciou. Que passamos quase 20 anos querendo espaço, um lugar. Sim. 10 desses daí, quase 10, suplicando, pedindo, né, indo de porta em porta ao poder público para poder te ajudar, seja a prefeitura, o Estado, para ajudar na aquisição do terreno. Que a gente não pedia nem doação, a gente pedia uma possibilidade de comprar o terreno, parcelado dentro das condições da comunidade. Isso sempre foi negado, né, por vários políticos, em várias épocas, em várias situações, por N motivos. Então, acabou que o ano passado foi a última tentativa. Falamos, vamos partir para uma compra de particular, porque não tem como ficar esperando mais. Entendi. Aí surgiu a oportunidade de comprar um terreno, que era 3 milhões e 200. Não tínhamos esse dinheiro de jeito nenhum, mas ele estava em negociação para parcelar, para ver, né? A pessoa, na verdade, nem queria vender, mas por conta que era para a igreja, ela até fazia uma exceção. Um terreno de 2.500 metros, né? Uhum. Enfim. Só que no meio dessa negociação apareceu essa oportunidade lá da onde era a boate UDES, né? Que foi trazida essa opção para que fosse comprado, mas a gente achou inviável, assim, se assustamos, porque o valor era grande, a localização, claro, privilegiada, mas o valor também. Se a gente não tinha 3.200 para comprar o terreninho no meio do bairro, como é que a gente ia encontrar 10 milhões e 400 para comprar ali na Afonso Pena? Bem na Afonso Pena ainda, né? Enfim, mas depois de consultar o bispo, dele ter olhado lá, ele permitiu que a gente desse prosseguimento a certas negociações para ver a possibilidade de facilitar a compra, né? E aí que entra a Nossa Senhora, porque afinal a gente não tinha muita esperança, né? Mas enfim, tentamos. Acabou que ele, né, depois de 3 rodadas de negociação, foi dada assim, o vendedor aceitou, né, uma proposta que era meio complicado para a gente, porque ele queria receber em 6 vezes 2 milhões e 500. Nossa. Né? E, enfim, depois de ter, né, chamado uma comissão que era responsável de ver essa questão do terreno, uma pessoa nos procurou dizendo: padre, eu quero ajudar, eu tenho como conseguir 1 milhão, que é o que a gente precisava para dar o sinal da entrada. Sim, verdadeiramente um sinal isso, né? Um sinal. Então, isso já colaborou que a gente progrediu um pouquinho mais. Sim. Mas até duvidamos, eu falei, mas como vamos conseguir assim? 1 milhão, né? Mas realmente... Pra gente que está aqui nessa esfera aqui... Se concretizou, realmente a pessoa juntou umas famílias conhecidas dela e conseguiu angariar, assim, em termos de 10 dias, 1 milhão. Nossa, padre, milagre, hein? E foi doado, assim, né? Uma doação para que a gente pudesse dar esse... Bom, antes disso, até a negociação também, porque a pessoa ali estava, no final das contas, ele cobrou apenas o terreno, e não o prédio. Se a gente comprasse em qualquer outro lugar, a gente teria que comprar o terreno e construir um prédio para entrar debaixo, né? Se fosse um salão pequeno, para sair do aluguel. Entendo. Mas nesse caso, então, quer dizer, a pessoa só estava vendendo terreno, o prédio, que é um prédio grande, de quase 2.000 metros, em 3 andares, estava vindo de brinde, né? Então, o milagre já era esse, ter uma localização privilegiada, como é aquela, uma facilidade no pagamento, na aquisição que o rapaz deu, essa doação de 1 milhão, que a gente não esperava, se não fosse isso, não teria saído o negócio. Certo. E depois a outra questão é que precisava ter a aprovação do Conselho da Diocese, porque um negócio desse montante precisa ter aprovação. Enfim, né, era feriado de Corpus Christi, de Santo Antônio, um fim de semana que juntou tudo isso ano passado. E a gente precisava da resposta de Dom Dimas e desse conselho. E Dom Dimas ainda falou: não, vamos deixar para a semana que vem, porque o pessoal está viajando, não vai dar para reunir esse conselho em pleno feriado prolongado, né? Que quinta-feira é Corpus Christi, se não me engano, sexta ou sábado era feriado. Sério que era julho? Não era julho? Junho. Junho.
feriado de Santo Antônio na cidade, enfim, emenda. E nós falamos, não, mas precisamos, porque senão qualquer outra pessoa, inclusive qualquer outra igreja, poderia dar uma proposta e teria dinheiro mais do que a gente, né? Bom, porque daria para... E a pessoa tinha pressa em decidir se ia vender, se a gente ia comprar ou não. Enfim, eu sei que ele convocou essa reunião para o dia 15, se não me engano, de junho. Num sábado, na São Domingos. Fizemos a reunião, foi os 2 conselhos da Diocese, mais Dom Dimas, mais Dom Mariano. Esses conselhos, a gente fez a apresentação do imóvel e mais a apresentação das propostas e a negociação toda. E do conselho a gente esperava a aprovação. Depois de idas e vindas, o conselho aprovou por unanimidade a compra dentro das condições. Só que o fato interessante é que terminou a reunião, Dom Mariano, né, que é nosso bispo auxiliar, falou assim, gente, vocês sabem que dia que é hoje? Todo mundo olhou para a cara do outro, não entendeu, né? Mas o dia de hoje, né? Se não me engano é 15, não sei se é 15 ou 14 de junho. Pois é. Então, hoje é aniversário da Diocese. Nessa exata data, em 1948, 47, que tem o ano que o Papa proclamou a Diocese e o ano que o Bispo tomou posse. Então, se considera as duas coisas. Mas, enfim, então, nessa mesma data, o Papa Pio X fundou, de certo modo assim, constituiu a Diocese de Campo Grande. E nessa data, e nessa bula do Papa, ele coloca a Nossa Senhora da Badia como padroeira. Olha só! Então, assim, a data da reunião da aprovação do lugar, do santuário, foi a data também, mesma data. Nada é por acaso, né, Padre? Então, quando é de Deus... Então, assim, foi nisso que a gente viu sinais de que ali Nossa Senhora queria. Quer dizer, nos outros lugares, por tantos anos que a gente tentou, nada foi conseguido. E lugares periféricos do bairro, né? Lugares que tinham condições de pagar. E ali não, ela providenciou dinheiro para adquisição. Ali é milagre. Escolheu o lugar e... Então são sinais de Deus assim que a gente viu. Além de tantas outras situações ali que a gente vê que Nossa Senhora interviu mesmo para que ali fosse o santuário. E estamos na luta lá, né? De ajudar agora a pagar uma prestação de quase 100 mil todo mês, dia 20. Pá. E contamos com a ajuda de todos. Isso, já faz o apelo aí, Padre. Pode fazer Temos apelo. Temos a campanha das 1000 rosas, a pessoa contribui com R$100 todo mês. Faz o apelo, né? Para poder ajudar a gente, porque a ideia era que se 1000 pessoas contribuíssem com R$100 ao mês, a gente tem o valor da prestação. Sim. Né? Além do dízimo, oferta, essas coisas. Só que o nosso dízimo lá não passa de 40 mil. E mais a oferta, mais que seja. E depois tem as despesas de funcionário, manutenção toda e reforma do prédio, porque temos que adaptar. Só quem está ali sabe, né, Padre? E nesse tempo de pandemia, piorou ainda mais, porque aí, né, a renda caiu lá embaixo. Então, o jeito é se virar, né? Estamos tentando. Então, mas precisamos da ajuda de todos, porque o santuário não é apenas da comunidade. Né? Ele é diocesano de Campo Grande. As paróquias e toda a diocese também são responsáveis, né? Sim. E também, até porque só o fato de termos um santuário ali, onde está, em frente ao Parque das Nações, na posição que está, próximo ao Parque dos Poderes. Então é toda uma situação que é uma referência até turística, religiosa de toda a cidade. Sim. E que tem essa facilidade também de ter esse ponto de evangelização ali nesse espaço, né, que está necessitado de evangelização, que é uma área nobre, uma área dos poderes públicos, que está ali do lado, também uma área de lazer, por conta do parque, e uma área onde, de certo modo, né, que corta Campo Grande. Né? Então temos 2 santuários agora cortando Campo Grande, que é Perpétuo Socorro, na Afonso Pena aqui em cima, e Badia lá embaixo, também cortando a cidade. Então, verdade, seja, um em cada ponto. Abençoando. Em cada ponta da principal avenida de Campo Grande. Então, daí a necessidade de construirmos um santuário bonito, porque é uma referência para o católico de Campo Grande, né? Verdade. Gente, vamos ajudar, né? A gente sabe que está passando uma época de pandemia, mas a gente sabe que Deus é providente. Ele vai providenciar. De todo mundo, né? A gente consegue. Então não tenha medo de devolver o seu dízimo, de contribuir com a comunidade, né? Não tenha medo, não vai te faltar. Né? Contribuindo, você sabe que Deus vai sempre estar
E precisamos dessa contribuição externa mesmo, porque Sim. eu costumo dizer lá para o pessoal das missas, né, da comunidade, você já dá o dízimo, já dá a oferta do que precisa, né, são chamados a contribuir com os eventos, doando as coisas para o evento e ainda depois comprando, né, o almoço, os produtos da festa e assim por diante. Então, ou seja, quem é da comunidade já está contribuindo de muitos modos e até Certo. sobrecarregado. Agora, para ampliar, é preciso ampliar o número de contribuintes, porque ampliando o número de contribuintes diminui também o valor de cada um, né? E aí facilita. Então, o que a gente quer é que o campodrandense, né, os católicos da arquidiocese possam contribuir. Se cada um, a gente fez uma conta lá, se 75 mil pessoas contribuir, que seriam os dizimistas da diocese, com R$5 em um ano, a gente pagava o Olha aí. santuário. E vamos conseguir, padre. Porque Eu sei, o ainda nosso falta- povo é bom, nosso povo é bom, vai Ainda ajudar. falta 7 milhões para pagar. Né? Não, vamos conseguir. Vamos, Em nome de se Deus Jesus. quiser. E com a ajuda sua, irmão. Com a ajuda. Né? Então, Não ajuda fica a falando só, divulgar. Jesus ajuda, não tá com medo ajuda a de... divulgar essa campanha e as outras nossas do santuário, né? Então tá bom. Padre, mas muito obrigado mesmo pela sua presença, essa entrevista maravilhosa, né? Mais que entrevista, foi um bate-papo, né? E eu queria assim que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso povo, né? Para que o povo, como eu estava dizendo até no início, antes da gente começar a entrevista, né? Que a gente está fazendo uma campanha, agora o povo volta para a igreja, Tá né? certo. Então assim, deixa uma mensagem pro nosso povo, pro nosso povo estar voltando e depois disso tudo você vai dar uma benção, vou dar um recadinho, você dá uma benção para nós. Tá bom. Queria agradecer ao Marcinho por essa oportunidade, ao Naor, a Lu, todo o conselho aqui da comunidade, né? Toda essa comunidade que é viva, né? Que está a serviço da igreja, na evangelização e na recuperação, né? De tantas famílias, tantas pessoas, através dos várias atividades, né? Vários meios que não é só acampamento, as células, as reuniões, né? Os grupos de oração. Então, nosso agradecimento pela oportunidade de estar aqui também, né? Revendo, né, a comunidade, ao mesmo tempo também rezando, pedindo a bênção de Deus, né, como mediador de Deus em nome da igreja. Então queremos deixar a nossa mensagem de que, apesar das dificuldades atuais, né, dessa pandemia que veio assolar de modo assim inesperado toda a nossa vida, de certo modo, né, vidas perdidas, aqueles que morreram, mas também quantas vidas ali, podemos dizer assim, prejudicadas, seja emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, por conta, né, de tantas situações aí que a gente tem visto no mundo agora. Então é um tempo de dificuldade, né, de tribulação, mas também é um tempo de esperança, de confiança, um tempo também de a gente voltar o coração, a mente e a nossa oração para Deus, para que, em primeiro lugar, ele tenha misericórdia, né, e ao mesmo tempo venha em nosso socorro, né? Quantas orações a gente fazia antes, de repente assim, palavras ao vento, né? Falando de dificuldade, doença, enfermidade, de catástrofes, né? Falava assim, parecia que não era coisa nossa. E agora com a pandemia as orações, né? Até a oração, né, das horas, se for lá ver os salmos, as coisas, né? As palavras parecem que adquirem novo significado, porque afinal a gente está, né, sofrendo na carne aquilo que a oração já nos diz, né? Então é a maneira, claro, também de nos resgatarmos, né, ou de Deus resgatar o ser humano para Ele. E é preciso, né, aproveitar essa oportunidade, né? Não sabemos, né, se é o fim dos tempos, se não é, nisso há controvérsias, mas em todo caso, né, como o próprio Jesus disse, né, preciso ficar vigilantes a todo momento. Não sabemos o momento, né? E, enfim. E é preciso então estarmos atentos, fiéis a Deus, a sua palavra e vivermos da melhor maneira possível como seus filhos. Que Nossa Senhora da Abadia nos acolha em sua casa, em seu coração, como acolheu com o seu sim Jesus e também, né, esteja nos proteger de todo mal. Que a Boa Nova continue, né, com o seu trabalho, venha para a comunidade, nos visite na Abadia, né, por mais que ainda haja o perigo do Covid, né, tomando as precauções, sim, com certeza. dá para voltar. Eu tenho falado, né? O pessoal tem ido ao shopping, tem vivido uma vida normal por aí. No entanto, parece que para a igreja, parece que... O Covid né, continua, o Covid só continua tá na igreja. Não é bem assim.
né? Aliás, a pesquisa diz que a igreja é o lugar mais protegido que tem, né? Por causa de toda a situação, né? Fazendo as normas de segurança, é o lugar mais bem protegido. E é o lugar na onde a gente se encontra, onde a gente também, né, vive essa comunidade dos irmãos, dos filhos de Deus. Então, volte para as suas atividades. Precisamos de cada um de vocês, seja nos acampamentos, nas células, na vida pastoral da igreja, porque afinal de contas, né, Deus precisa de nós. E é em nós e conosco que Ele quer salvar o mundo. Então precisamos da tua contribuição, né, da sua ajuda, como família, como indivíduo e assim por diante. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né, nessa caminhada a superar esse momento difícil por qual passamos. Espera só um pouquinho que você já dá a benção para nós, Padre. Irmão, você que nos assiste, nós pedimos também a sua contribuição, a sua ajuda para a comunidade Boa Nova, né? Nos ajude a continuar evangelizando. Você que já é sócio, né? Contribua através dos boletos, através aqui da sede da comunidade. E você que não é sócio ainda, entre em contato conosco, se torne um sócio, nos ajude a evangelizar, a continuar levando essa Boa Nova às pessoas que ainda não conhecem. Nós vamos ficar aqui agora com a bênção do Padre Paulo Vital. Então, pedindo a proteção de Maria, a sua bênção, intercessão junto a Deus e ao seu Filho Jesus sobre cada um de nós, nossos lares, nosso trabalho, nossas famílias. Digamos, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira da Arquidiocese de São João Paulo II, nosso querido Papa, dai-nos, Senhor, a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê a unção da graça e do Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneça em paz, você e sua família, que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Demos graças a Deus e até o próximo programa.